Ele está aqui conosco, como está aí na casa de vocês, com cada uma de vocês. Então, assim, é uma honra estar aqui com vocês. Ao longo dos anos, Deus foi me capacitando, fui fazendo faculdade, pós-graduação, trabalho na área da educação, trabalho com mulheres na minha igreja já há bastante tempo, e tenho, assim, esse amor pelo encontro de casais, porque ele foi transformador na minha vida, no meu casamento, no meu ministério, especialmente. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. Posso começar? Vocês estão me ouvindo bem? Pode começar. Pode sim. É porque, assim, eu falo baixinho e eu estou aqui até usando um fonezinho de ouvido para ver se minha voz sai direitinho. Então, se de repente começar a falhar, faz um sinalzinho aí para mim, tá bom? A Vera, quando entrou em contato comigo, disse que vocês estavam se reunindo para falar sobre assuntos ligados ao universo feminino, e ela pediu que eu falasse a respeito da mulher diante dessa crise. Eu entendi que essa crise deve ser a pandemia. Mas a palavra do Senhor, ela serve para qualquer cultura, para qualquer geração, para qualquer tempo, para qualquer crise, né? Então a gente, lógico, vai falar um pouquinho dessa pandemia, mas a palavra do Senhor nos orienta para qualquer crise, seja ela mundial ou seja ela pessoal, individual, amém? Eu gostaria de começar lendo com vocês alguns versículos chaves que vão disparar aqui a nossa reflexão, tá bom? Primeiro está em Salmo, capítulo 33, e o verso 10. Há um tempo atrás, Deus me levou a meditar no Salmo inteiro. Se vocês tiverem um tempinho, leiam esse Salmo, ele é revigorante. Mas eu gostaria, nesse momento, de focar no verso 10, que diz assim: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Já foi comentado aqui como que um vírus tão pequeno mexeu com a humanidade toda, né? Começou lá na China e de repente foi se espalhando para a Europa, logo atingiu a América e por fim estamos nós aqui, brasileiros, já há 4 meses envolvidos nessa pandemia, não é? Quantos planos desfeitos? Eu posso falar aqui por mim, posso falar pelas formações que já tínhamos planejado na Secretaria da Educação, onde eu trabalho, para todos os professores da rede, todas as nossas jornadas pedagógicas e Semana da Educação e palestras especiais, tivemos que reorientar todo o trabalho, né? Estamos trabalhando com alunos que não estão na escola, então é tudo muito diferente. A nossa igreja lançou pela primeira vez uma agenda personalizada, feita em gráfica, lindo, um trabalho assim maravilhoso. Conseguimos, porque além da igreja sede, nós temos várias congregações na cidade, municípios vizinhos, então nós tínhamos conseguido organizar a agenda de todos os departamentos, de todas as congregações, e veio a pandemia e a agenda do ano foi suspensa. Então, muita coisa modificou, né? Quantos também fizeram um planejamento, ainda mais esse ano, que é um ano de campanha eleitoral, não é? E tudo está tendo que ser diferente. Então, a pandemia da Covid nos obrigou a rever todo o nosso modo de viver. Nós tivemos que reinventar o nosso modo de trabalhar, nosso modo de estudar, o nosso modo de fazer compras, o nosso modo de cultuar ao Senhor. Aqui está uma prova, né? Essa fala aqui de bate-papo. Tivemos que mudar o nosso jeito de festejar, né? Aniversários, casamentos, tudo diferente. Tivemos que mudar o nosso jeito de se relacionar, né? Brasileiro sempre muito carinhoso, gosta de abraçar, gosta de dar 3 beijinhos, de aperto de mão, e agora a gente dá só um tchauzinho quando se vê pessoalmente, não é? Muita coisa veio mudar a nossa rotina, o nosso jeito de viver. Da noite para o dia, nós precisamos rever toda a nossa ordem de prioridade e também o uso do nosso tempo. Nós vivíamos uma vida louca, cheia de compromissos, sem tempo para nada, sem tempo para as coisas do Senhor, sem tempo para os filhos, sem tempo para nós. Não é assim? E de repente, nós estamos com a nossa agenda vazia, dentro de casas,
assim, com o marido, com filhos, não é? Tudo diferente. De repente, nós ficamos chocados com uma realidade nua e crua. Nós não temos controle. A gente gostava de pensar que tinha controle, né? Eu vou levantar, eu vou trabalhar, o meu dia vai ser desse jeito, daquele jeito, quando eu chegar vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois no final do mês eu vou comprar tal coisa, e até o final do ano eu já adquiri isso, adquiri aquilo, fui em tal lugar. Muitos passeios também foram cancelados, né? Mês de maio eu tinha uma viagem para comemorar aniversário de casamento, para descansar um pouquinho dos afazeres. A viagem está sendo paga, mas eu não sei se eu ainda vou. Era uma viagem para o Nordeste e ficou pausada, né? Nós passamos a conviver com presenças bem desagradáveis. Nós passamos a conviver com a incerteza, passamos a conviver com a instabilidade, passamos a conviver mais de perto com a ansiedade e com perdas das mais diversas, desde a financeira até o luto. Muitos perderam muitas pessoas, né? Não só para a Covid, mas por outras questões e com essa maluquice toda, os hospitais cheios, muita gente deixou de ser atendida ou não foi atendida a tempo, e a gente tem esses relatos. Mas no verso 11 do mesmo capítulo de Salmo diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Já foi dito em Jeremias 29:11, que ele tem pensamentos de paz a nosso respeito, pensamentos para nos fazer prosperar, pensamentos de bem e não de causar dano. E os pensamentos do Senhor são perfeitos. A Bíblia diz que são mais altos do que os nossos pensamentos. Ele age no tempo, ele age na história, ele age em favor da humanidade como um todo. E talvez alguém pense assim: será que Deus está me vendo no meio de tudo isso? Sim, sim. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Salmo 33:11. E aqui, minhas queridas, fica claro o primeiro princípio. Deus está e sempre esteve no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Sabe, aquele propósito de Deus estabelecido desde o Éden, de redenção da humanidade, de enviar o seu Filho no tempo propício, né, de estabelecer a igreja, um povo santo, adquirido, né, eleito através de Abraão pela fé, a promessa de um novo céu, né, de uma vida eterna. Isso tudo não caiu, isso tudo não está no esquecimento, isso tudo não é coincidência. A história da humanidade, ela acontece de acordo com os propósitos de Deus. Talvez a gente se assuste. O apóstolo Paulo falou há quase 2000 anos atrás, mais ou menos, sobre tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos nós estamos vivendo, né? Que tempos difíceis. Mas isso já estava previsto. A gente costumava pensar que o Brasil, como diz o cantor, né? Que Brasil lindo, né? É uma nação abençoada, né? Por Deus, bonita por natureza, não é? Não é assim que diz o cantor? A gente achava que realmente o Brasil era um cantinho especial, digamos assim. Mas agora nós já começamos a ver ciclones, e furacão, e terremoto lá no Nordeste, assim, nós começamos a vivenciar coisas que a gente pensou que nunca viriam para o nosso lado. Eu, quando entrei na pandemia, tinha certeza e convicção que em 2 meses nós já estaríamos saindo dela. Já estamos no 4º mês, né? A pandemia virou tudo de perna para o ar, né? Tirou muitas das nossas convicções e a gente teve que reaprender muita coisa. Mas o segundo princípio nisso tudo é que toda crise traz na sua essência oportunidade ou oportunidades.
porque no original a palavra crise significa exatamente isto, oportunidade. Quem de nós já não entrou em crise em algum momento da vida e ressurgiu, tal como o Fênix, uma nova mulher? Quem de nós já não passou por uma moenda na mão do Senhor e ressurgiu como um crente mais fiel, mais fervoroso? Quem de nós já não precisou passar por um aperto e ressurgiu como uma esposa um pouco melhor, mais amorosa, uma mãe mais paciente? Pois é, a crise traz no seu bojo, na sua essência, a oportunidade. E aí, vamos pensar um pouquinho, né? Agora, apesar da crise, nós temos a oportunidade de rever a nossa ordem de prioridade, de dar realmente a Deus o primeiro lugar, porque Deus é um Deus de relacionamento, Ele não é um Deus apenas de eventos. Talvez estivéssemos muito mal acostumadas à religiosidade do culto de domingo, mas agora nós precisamos reaprender que Deus está aqui comigo, dentro do meu lar. O meu lar se tornou o meu principal altar, e aqui eu posso buscar o meu Deus, sentir a sua presença, ser tocada por Ele, ser transformada por Ele, ser crente realmente, primeiro em casa. Ora, oportunidade de rever prioridades. Agora nós podemos experimentar um grande avivamento, porque quando retornamos para Deus, quando retornamos para a sua palavra, isso gera em nós mudança de vida. Não existe avivamento se não tiver transformação pessoal, individual, e aí sim alcança uma nação, aí sim alcança um povo, alcança uma igreja, né? Nós temos exemplo disso em Esdras, em Neemias, em toda aquela reconstrução que foi feita. No momento em que voltaram-se para a palavra, eles tiveram mudança de vida. E a mudança que o avivamento traz nos faz mais obedientes ao Senhor e à sua palavra. Faz de nós crentes melhores mesmo. Nós podemos agora, no meio dessa crise, fortalecer o nosso relacionamento familiar, uma vez que agora a gente tem mais tempo, não é? Estamos muito mais em casa do que fora. Ora, então nós temos uma grande oportunidade. Passamos a valorizar o que de fato tem importância e aprendemos também novas formas de trabalhar, né? O home office agora está em alta, né? Estamos tendo que reinventar o nosso trabalho, aula remota, né? Culto remoto, culto online, live, sala de bate-papo. Estamos cultuando de forma diferente. Aprendemos novas maneiras de estudar, de comprar. E sabe, irmãs, no meio dessa crise todinha, nós estamos tendo a oportunidade de ver que Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Em nós existem muitos milagres acontecendo e ao nosso redor também. No meio de tudo isso, nós continuamos vendo Deus salvar, Deus curar, Deus abrindo porta de trabalho, Deus promovendo pessoas, não é? Deus abrindo portas, fazendo milagres, estendendo as suas mãos. E pessoas têm prosperado, né? Com ideias muito criativas que só surgiram por causa da crise. No meio disso tudo tem gente lucrando, tem gente crescendo, tem gente achando o seu espaço no mercado de trabalho. Ora, Deus tem um propósito muito claro com essa pandemia, não é? Ele despertou o mundo inteiro. Nós não somos nada, nós não temos controle, mas existe um que tem. Existe um que continua no trono, né? Quer o homem reconheça ou não, Deus é Deus. Bom, agora eu gostaria de ver com vocês no Salmo 31 e o verso 24, algo que nos orienta a viver no meio dessa pandemia, no meio dessa crise, ou quem sabe de outras crises, não é? Muitas vezes as pessoas estão vivendo crises solitárias, crises pessoais, não é? Diante às vezes de um diagnóstico difícil, de um divórcio, de um luto, sei lá, a vida continua, não é? E já diz aí, né, que a vida não é justa. Deus é justo, a vida não. Enquanto estamos aqui, somos sujeitos, não é? A tudo que acontece. A nossa única certeza é que Deus está conosco. Se nós tivermos que passar pela fornalha, Ele vai passar conosco. Se nós passarmos pelos rios, Ele vai passar conosco. Se formos atirados à cova dos leões, Ele lá está conosco.
né? E talvez alguém esteja bem preocupado aí com o futuro. O que vai ser daqui a pouco? Deus já está lá esperando por nós. Amém? Vamos ver aqui, olha. Portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Em outras traduções, fortalecei-vos, né? Fortalecei-vos. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Aqui está o primeiro passo para enfrentar qualquer crise e para continuarmos atravessando essa pandemia da Covid. O primeiro passo é manter a esperança. E aí eu gostaria de pensar um pouquinho aqui com vocês nessa palavra esperança que é tão comum para nós. E eu gostaria de citar um teólogo, filósofo, Mário Sérgio Cortella. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um grande pensador na área da educação, já foi secretário da Educação no Estado de São Paulo. E ele é uma pessoa muito inteligente, autor de vários livros, e ele fala o seguinte a respeito da esperança. É preciso ter esperança, mas tem de ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E essa não é esperança, é pura espera. Eu espero que dê certo, eu espero que funcione, eu espero que aconteça. Não é assim que a gente fala? E a gente fica esperando. Isso, repita-se, não é esperança, mas é um mero aguardar passivo, em que a gente não faz nada. Esperançar significa animar ou animar-se. Quantas vezes na palavra do Senhor nós vemos esforçai-vos, não é assim? Esforçai-vos, animai-vos, não é? Esperançar é estimular, é ir atrás, é não desistir, é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Esperançar é ter esperança, mas esperança não é esperar. E a esperança é algo importantíssimo, porque a esperança nos mantém vivos. A esperança nos mantém confiantes de que isso vai passar, de que Deus vai nos dar vitória, não é? De que nós vamos conseguir atravessar. Mas sabe, a esperança não vem de qualquer lugar. Em Romanos, no capítulo 15 e no versículo 13, diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Esse é um texto maravilhoso, porque a nossa confiança em Deus faz com que a gente transborde de esperança. E nós podemos confiar em Deus. O profeta Jeremias, ele nos convida a trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Quando nós olhamos para a nossa vida, nossa trajetória com Deus, nós começamos a lembrar das suas bênçãos e dos seus milagres e de todas as vezes que pensamos, poxa, não tem saída, e de repente Deus fez algo, de repente aconteceu alguma coisa, e nós passamos a entender o processo de Deus na nossa vida, não é? Nós passamos a ter experiências com Deus. E a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão. Ora, a palavra de Deus é maravilhosa. Ela nos traz essa orientação. A nossa esperança não está mesmo, como já foi dito, em governo humano. A nossa esperança não está nesses governantes, muitas vezes batendo a cabeça com um jogo político, né? São tantas informações, uma hora fala bem, outra hora fala mal, e a gente fica no meio de tanta informação sem saber para onde vai. Mas a palavra do Senhor é verdadeira. O nosso Deus é fiel, né? A Bíblia diz que fiel é aquele que prometeu, fiel para cumprir. Tudo aquilo que está posto na palavra de Deus tem se cumprido, e nós temos visto isso nos nossos dias. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, quando nós olhamos para esse Deus
que continua no trono, que continua no controle, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quando nós podemos olhar para esse Deus maravilhoso que tudo pode, que fez o céu e a terra, né? E que tem algo preparado para nós, em quem nós temos a vitória, então nós podemos ter esperança. Porque nós estamos crendo num Deus, como diz a palavra, que não muda, né? Que não tem sombra de variação alguma nele, né? Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Então, o primeiro passo é manter a esperança. E a esperança é o resultado de uma vida de confiança em Deus. É a convicção de que Ele tem todo o poder no céu e na terra para fazer o que nós não podemos fazer. Embora Ele aguarda que nós façamos o que nos cabe. Aquilo que cabe a nós, o Senhor espera que a gente faça. O Senhor espera que a gente tome a iniciativa, não é? O que cabe a Ele, só Ele pode fazer. Não adianta muitas vezes estarmos aflitas, ansiosas, querendo resolver pelo nosso jeito, querendo resolver pelas nossas forças, pelo nosso conhecimento, pelo nosso jeitinho, não é? Muitas vezes, e principalmente quando o assunto é com a nossa família, né? Com os nossos filhos, quando aquilo vem de fato nos afetar tão de perto, a gente quer de alguma forma resolver. Mas tem coisas que só o nosso Deus pode resolver. E Ele está no controle, e nós podemos ter essa confiança. E aí eu gostaria de ver com vocês em Salmos ainda, 121 e o verso 1, que é um salmo muito conhecido. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? E aí eu quero tirar um pouquinho a palavra montes. Eu quero trocar e colocar. Levanto os meus olhos para as dificuldades. De onde me virá o socorro? Levanto os meus olhos para o desamparo. De onde me virá o socorro? Levanto os meus olhos para a doença. De onde me virá o socorro? Levanto os meus olhos para o desemprego. De onde me virá o socorro? Levanto os meus olhos para as circunstâncias, para a pandemia. De onde me virá o socorro? O segundo passo, minhas queridas, é mudar o foco. Enquanto nós estivermos olhando para o desamparo, para a dificuldade, enquanto estivermos olhando para a doença, enquanto estivermos olhando para o desemprego, para a circunstância, para a pandemia, nós não vamos conseguir manter a esperança. Nós vamos desanimar. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Tirar o olhar das circunstâncias e colocar o nosso olhar no Senhor, como diz o verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele que tem o controle de tudo na palma das suas mãos. Quando nós passamos a olhar para o Senhor, a nossa perspectiva muda. E nós começamos a entender que tudo isso passa, que todas essas questões são pequenas diante de um Deus que tudo pode. Davi não olhou para o tamanho do gigante, Davi olhou para o tamanho do Deus que ele servia. Foi por isso que ele venceu o gigante. E nós podemos vencer essa pandemia, nós podemos atravessar dias difíceis, nós podemos lidar com a ansiedade, quando nós transformarmos o nosso pensamento, colocando o foco aonde devemos colocar, no nosso Senhor. A fonte de todo poder e a maior fonte de amor, né, irmãs? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo por amor. A Bíblia diz que com amor leal Ele nos atraiu, não é? Ele não olhou para a nossa circunstância, Ele não olhou para o nosso passado, Ele não olhou para a nossa resistência, Ele nos amou. E a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então nós podemos olhar para esse Jesus maravilhoso, para esse autor e consumador da nossa fé, que tem tanto amor por nós, não é? Que com tanto amor planejou para nós um futuro glorioso, não é? Nós podemos olhar para Ele e confiar nele e manter nossa esperança nele, mas se nós ficarmos olhando para os problemas, se ficarmos olhando para as nossas tristezas, se ficarmos olhando para as circunstâncias,
então nós vamos perder o foco, nós vamos perder a esperança. E aí em Mateus 11:28, tem algo maravilhoso da parte do nosso Deus. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vinde a mim. Esse é o convite que o Senhor continua fazendo. Talvez a gente pense nesse texto como sendo uma mensagem evangelística, mas esse é o convite do Senhor para nós hoje. Vinde a mim. Vocês estão sobrecarregados? Ora, depois de 4 meses de pandemia, é possível que muita gente esteja sobrecarregada. Cansado de estar acumulando as funções de dona de casa, de esposa, de mãe, de professora, de profissional, de tanta coisa. E ora, eu sei que mesmo sendo professora, quando é para ensinar a filha, a coisa muda de figura. É diferente. Não é fácil, não. E para quem tem mais de um filho, não é? Quem sabe um na educação infantil, outro no fundamental, outro já lá no ensino médio. Meu Deus, que loucura, né? Sem poder sair, sem poder fazer as visitas, sem poder ir no shopping, sem poder fazer aquilo que a gente sempre gostou de fazer. Estamos presos, tendo tanta liberdade. Pode ser que alguém esteja realmente muito sobrecarregado. E o convite é esse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. O terceiro passo é entregar todos os nossos fardos e as nossas preocupações. E eu sei que, em se tratando de mulheres, isso não é fácil. Porque nós temos uma natureza que nos faz nos preocuparmos com muitas coisas, com todos os detalhes. Quando entramos no modo mãe, parece que nunca mais vamos sair desse modo mãe. E aí vem a fase vó, então não é só com os filhos que a gente vai se preocupar, agora com os netos também. E aí a gente se preocupa com o marido, se preocupa com a igreja, se preocupa com o trabalho, opa! E a gente se preocupa com tudo e o negócio começa a ficar pesado, né? Começamos a nos sentir cansadas porque as nossas preocupações são muito grandes. E talvez começamos a carregar fardos que não são nossos. E aí vai uma dica. Já estou falando com mulheres experientes aqui que provavelmente têm muito mais para me ensinar. Mas quantas vezes nós queremos decidir pelo filho, decidir pela nora, não é? Decidir até pela mãe. Achamos que sabemos mais. É aquela falsa ilusão do controle. Nós queremos decidir para resolver, né, para sanar o problema. E quem sabe o problema que é do outro nós trazemos para a nossa cama, para o nosso travesseiro. E começamos a carregar fardos que não são nossos. Então o convite do nosso Deus é: você quer encontrar descanso? Entrega para mim. E essa entrega tem um custo. O custo é o controle. Porque nós, quando oramos e entregamos as coisas nas mãos do Senhor, nós ficamos esperando que Ele nos dê uma resposta em breve e que Ele de repente faça do nosso jeito, de acordo com a nossa expectativa. E sabe, aprendi a duras penas que Deus atende às nossas necessidades, como diz em Filipenses 4:19, mas não às nossas expectativas. Em relação às nossas expectativas, diz em Efésios que o nosso Deus sempre faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus, Ele é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas Ele age segundo a ótica dele e não segundo a nossa. A entrega tem o custo é o controle. É permitir que Deus trabalhe de acordo com a linha do tempo dele e não de acordo com o nosso. E é difícil ficar esperando o tempo de Deus. É frustrante, é incômodo.
É entender também que Ele nos conduz através das nossas mágoas e através do nosso sofrimento para operar a cura. Porque Ele é um Deus que é orientado para o processo. Eu não sei se as irmãs já tiveram essa experiência, mas não é livrar da fornalha, é estar na fornalha junto conosco. É passar conosco pela prova. E às vezes a gente quer fugir daquilo que nós sentimos, a gente quer se esconder do nosso problema, ou quem sabe esconder da nossa família, ou quem sabe esconder do nosso pastor. E ficamos muitas vezes sofrendo, vivendo ali aquelas mágoas, aquele sofrimento, aquela dor. E o Senhor continua dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu te darei descanso. Mas esse descanso só vem quando a gente faz a entrega. Entregar significa reconhecer aquilo que nos oprime, aquilo que nos magoa, aquilo que nos machuca. A cura vem através de um processo. Ele, o nosso Deus, é aquele que nos cura, orientado para o processo. Mas existe uma grande recompensa. A recompensa dessa entrega é a liberdade. A recompensa dessa entrega é a paz e o descanso. Mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a tanta mudança, nós podemos ter descanso, nós podemos ter paz e nós podemos ser livres para celebrar, para viver a vida com a plenitude que ela tem, a vida abundante que Deus promete em João 10:10. A nossa resiliência, ou seja, a nossa capacidade de superação, de recuperação, começa quando nós aceitamos esse convite do Mestre, reconhecendo o que é que está nos oprimindo, reconhecer o que é que está sugando as nossas energias. Às vezes nós queremos bancar uma super mãe, uma super esposa, ou quem sabe uma super crente. Isso não existe. A Bíblia diz que Ele se lembra que nós somos pó. Ele nos conhece. E é por isso que Ele nos trata como um Pai amoroso. E aí, em Salmo, no capítulo 9, o verso 9 e 10, para a gente encerrar, diz assim: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Amém, queridas? Ele é a nossa